The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje vamos falar com Laurence Flores Pereira, tradutor, poeta e professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele é pós-doutor e professor pesquisador do Massachusetts Center for Renaissance Studies. Suas traduções das peças de William Shakespeare, Hamlet, Rei Lear e Otelo receberam aclamação crítica e acadêmica nos últimos anos, lhe rendendo, no caso de Hamlet, o prêmio Jabuti do ano de 2017. Por gentileza, nunca mais, faça conexão com o mundo dos vivos. Olá, Laurence, tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa. Você já traduziu e ensinou diversos textos de William Shakespeare. Como surgiu seu interesse pelas obras do dramaturgo? Bom, assim, desde a adolescência, né, eu ouvi falar do nome de Shakespeare e me interessou muito lê-lo, né, e já na época me apaixonei pela força, né, expressiva de Shakespeare, pela sua energia, né. Shakespeare tem fantasmas, tem aventuras, tem guerras, né, então é uma coisa que realmente apaixonava um adolescente, pelo menos um adolescente que eu era na época. Qual a maior dificuldade que você enfrenta ao traduzir textos clássicos? Geralmente porque o inglês é muito diferente do português, né? E a gente tem que realmente encontrar, né, uma expressão correta no português e ao mesmo tempo que seja expressiva, né? E soe como se fosse como se fosse no teatro, buscar a oralidade, a fala forte, né, dos personagens. Essa é a grande dificuldade, transformar aquilo em algo que emocione as pessoas, de fato, né? Algumas obras de Shakespeare possuem elementos de realidade fantástica, como O Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet e Macbeth. Poderia nos falar sobre este lado fantástico dos textos dele? Pois então, na época de Shakespeare, né, havia ainda muita crença, né, em fantasmas, em seres das florestas, né? E claro que existia também as pessoas que não acreditavam, um pouco como hoje, né? Então, Shakespeare, em boa parte das peças, em muitas das peças, né, coloca fantasmas, coloca bruxas, como em Macbeth, por exemplo, nós temos 3 bruxas que na verdade não são bem bruxas, são como fadas, né, que aparecem no início da peça, fada no sentido daquelas que trazem o destino, né, não simplesmente as fadas, as fadas apaixonantes, né, dos contos de fada, mas fadas terríveis, muito mais parecido com bruxas do que qualquer outra coisa. E também aparece, né, na forma de fantasmas, como, por exemplo, no Hamlet. Em Hamlet, o fantasma do pai de Hamlet, que foi assassinado, né, aparece para pedir a Hamlet que ele vingue a morte dele. Então, é uma constante na obra de Shakespeare essa aparição de fantasmas, de figuras com figuras de outro mundo, né? E geralmente quando elas aparecem, né, elas colocam em xeque a vontade humana, de algum modo, mas, de modo geral, em Shakespeare, a vontade humana, as suas escolhas, né, é o que realmente pesa. Shakespeare costumava usar metalinguagem, colocando peças dentro de peças, como em Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Conte-nos um pouco sobre isso. Pois na verdade não era somente Shakespeare que fazia isso, né? Por exemplo, Keats, que é um autor contemporâneo de Shakespeare, um pouco mais antigo, né? Enfim, um autor que teve um sucesso tremendo na década de 1590, do qual Shakespeare aprendeu muito, aprendeu demais através de Keats.
já aparece a peça dentro da peça, e nessa peça dentro da peça há um assassinato na peça dentro da peça, né? Só que esse assassinato assassina os próprios personagens da peça. Então há uma espécie de invasão, né, da encenação para a realidade muito forte. E em Hamlet também, o Hamlet encena uma peça dentro da peça para conhecer melhor a consciência de Cláudio. Cláudio é o seu tio, né? Casou com sua mãe e que é o assassino do seu pai, né? E Hamlet quer saber se de fato foi ele, né? Porque quem colocou a notícia para ele foi justamente um fantasma. Então ele quer checar isso, ele quer checar a realidade que foi transmitida pelo fantasma. E de fato, ao ensinar uma peça que é muito parecida, que tem um roteiro, né, muito parecido com aquela do assassinato do seu próprio pai, né, ele acaba realmente causando uma reação no Cláudio, né, que finalmente traz ele a certeza, né, de que Cláudio é responsável pela morte do seu pai. A peça Macbeth aborda temas bem atuais como ambição, traição, deslealdade e crendices. É uma marca do autor escrever essas histórias atemporais? Muito atemporais, né? Porque Shakespeare, na verdade, Shakespeare escreveu sobre o mundo antigo, por exemplo, Júlio César, né, que tem que traz justamente a vida e o assassinato de Júlio César. Falou de Antônio e Cleópatra. Falou dos reis ingleses medievais, falou até de personagens que poderiam ser seus contemporâneos, como, por exemplo, Otelo. Né? Otelo poderia ser um contemporâneo de Shakespeare, só que vivendo num outro lugar. Então, existe uma atemporalidade na obra de Shakespeare, mas também há uma atemporalidade da nossa percepção de Shakespeare. Né? Isto é, nós hoje, né, entendemos muitas coisas que estão em jogo nas peças de Shakespeare. Embora ele tenha escrito lá entre 1590 e 1600 até a segunda década do século XVII, os temas, os conflitos, né, que Shakespeare apresentou, as guerras, a ambição humana, a inveja, o ciúme, todos esses sentimentos que são profundamente humanos, e o amor também, né, obviamente, né, esses sentimentos, né, Shakespeare encapsulou-os, né, apresentou-os nas suas peças de um modo que, mesmo hoje, né, em pleno século XXI, né, nós conseguimos compreender Shakespeare, obviamente com algumas modulações diferentes da percepção que os contemporâneos dele tinham da peça. Né? Macbeth procura fazer de tudo para que as profecias feitas pelas Irmãs Estranhas se realizem. Teria Macbeth causado sua própria tragédia ou seria ele vítima de um destino inexorável? É uma questão bastante interessante. Eu não acredito que ele seja vítima de um destino inexorável, né? Porque simplesmente ele tem a opção, desde o início da peça, né, de não acreditar nas profecias ou de não levar a sério as profecias. Ele simplesmente aproveita as profecias, né, ou as supostas profecias, porque não é... As bruxas não são muito claras também, né, desde o início. Porque profecias não são realizações, né? E ele, no momento que ele ouve esses fatos, né, ele começa a agir, né? Quer dizer, a ação dele, ela é obviamente sugerida pelas profecias, né? Mas isso não quer dizer que elas sejam, que a vontade de Macbeth está subordinada a elas, né? É ele que possui uma ambição, né? E ele aproveita a deixa, né, as sugestões deixadas pelas bruxas para levar adiante a sua vingança. Se fosse uma peça simples que dependesse inteiramente digamos assim, da vontade desses seres demoníacos, como são as bruxas, né, não seria uma peça trágica, né, não seria uma peça que incluiria, digamos assim, o que há de problemático, né, nas escolhas humanas. Né? Quer dizer, muitas vezes os seres humanos encontram razões exteriores, né, para as suas próprias falhas, para os seus próprios acertos, né? Mas geralmente muito mais pelas suas próprias falhas e escolhas, né? Que é um modo um pouco de desviar a intencionalidade do ato. Né? Então Shakespeare, em quase todos os casos, né, ele está trabalhando com homens, com decisões humanas, né?
embora o sobrenatural apareça com certeza nas suas peças, né? É muito difícil explicar os atos de Macbeth a partir dos atos dos oráculos, das palavras das bruxas, né? Assim como também é muito difícil explicar o ciúme de Otelo na outra peça de Shakespeare, né? Que acaba matando sua própria esposa, simplesmente como algo que vem desse vilão que é o Iago, né? E que finalmente parece ser o causador de tudo. Na verdade, não. Ele simplesmente faz uma sugestão a Otelo e Otelo se deixa levar por essa sugestão. É uma obrigação de todos os homens também não acreditar na sua própria imaginação, muitas vezes. Dizem que tragédias acontecem quando a peça Macbeth é encenada. Isso é lenda urbana? Você não teve receio de traduzir tal obra? Sim, existe uma tradição no teatro de nem mesmo mencionar a palavra Macbeth, né? Que a mera menção se assemelha muito à menção do Satanás, alguma coisa assim, porque o Satanás pode aparecer, né? Mas assim, não, nunca até hoje, felizmente, não houve nenhuma repercussão negativa da minha tradução de Macbeth, mas eu sei que existe uma longa tradição no teatro, né? Peças que falham, fracassos teatrais estrondosos, né? Em função justamente de algo, né? que é da ordem do sobrenatural dentro dessa peça. Influi também, tem um impacto sobre aqueles que resolvem encenar essa peça. Fale-nos um pouco sobre ter recebido o Prêmio Jabuti em 2017 pela tradução de Hamlet. Foi um momento muito feliz assim, na minha carreira. Foi um momento que eu tive reconhecido um trabalho assim, que vinha, na verdade, desde 1999, porque eu comecei a traduzir Hamlet de um jeito diferente, de um modo diferente que tinha sido traduzido até então, né? Então foi uma longa pesquisa, um longo trabalho, um longo estudo, e quando eu publiquei, no mesmo ano eu tive a grande sorte de receber esse prêmio, um pouco de sorte, um pouco de virtude, né? Porque os concursos sempre dependem de várias coisas, né? Tive a boa sorte, mas fiquei muito feliz. Você tem algum projeto para esse ano que possa nos contar? Para esse ano eu vou traduzir, estou terminando ainda o Macbeth, né? Estou agora ensaiando com atores o texto, né? E pulindo, modificando o texto para que ele role melhor na língua dos atores, né? Para que eles possam dizer essas coisas com mais precisão. Então eu estou fazendo isso aí ao longo desse semestre, basicamente, e a publicação do Macbeth muito certamente vai ser somente em 2022, né? Então, nesse ano eu tenho outras publicações para esse ano, mas eu não posso revelar ainda, viu? Porque pode dar azar. Nossa entrevista está chegando ao fim. Teria algo mais que gostaria de dizer? Fique à vontade. Tá bom. Quero agradecer de ser entrevistado por um fantasma, né? Finalmente, com os quais eu tenho tanta familiaridade através da obra de Shakespeare. E quero para todo o público, né, que gosta de romances e coisas, eu acho que Shakespeare é uma boa iniciação na literatura, é um modo de realmente conhecer coisas que nem sempre a gente aprende apenas pela realidade. Né? Laurence, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado nunca mais. Pode desligar o projetor do além. Nunca mais. O nosso programa fica por aqui. E se você gostou desse show, dê o seu like e badale o sininho para receber as notificações. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.